Olá, vamos falar de um assunto que, olha, tira o sono de muita gente, as famosas dores do crescimento. É uma daquelas preocupações bem comuns na vida de quem tem criança em casa, e o nosso objetivo hoje é justamente trazer um pouco mais de clareza e tranquilidade sobre isso. Sabe aquela cena? A criança vai para a cama super bem e, de repente, no meio da noite, acorda chorando com uma dor forte nas pernas, sem ninguém entender direito o porquê? É uma situação que deixa qualquer um aflito, né? Então vamos entender o que pode estar por trás disso. Então, vamos mergulhar nesse tema. O nome dor do crescimento parece que já explica tudo, certo? Mas o que a medicina realmente diz sobre isso pode ser bem surpreendente. Bom, oficialmente, dores do crescimento é o nome que se dá para essas dores que não são graves, que vêm e vão nos braços e pernas das crianças. É um diagnóstico super comum, que afeta até uma em cada 5 crianças, e é um termo que já existe, olha, desde o século XIX. Mas o nome pode enganar um pouco. E aqui vem a grande surpresa. O primeiro mito que a gente precisa quebrar. Apesar do nome, não existe nenhuma prova científica que ligue essas dores diretamente com os picos de crescimento, com os famosos estirões. O nome pegou, ficou, mas a causa real, essa ainda é uma incógnita. Então, como é que se chega nesse diagnóstico? É o que os médicos chamam de diagnóstico de exclusão. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que antes de afirmar que é dor do crescimento, o pediatra precisa primeiro investigar e descartar qualquer outra condição mais séria que possa estar causando a dor. Ok, então vamos para a parte prática. Como saber a diferença entre uma dor do crescimento comum e algo que talvez precise de mais atenção? A boa notícia é que existe um padrão, um tipo de checklist de sintomas bem claro. O padrão típico é muito bem definido. A dor geralmente aparece nas duas pernas, sabe? Principalmente nas coxas, panturrilhas, e o horário também é bem característico. Surge no fim da tarde ou à noite. E pela manhã, nada, a criança acorda ótima. Outro ponto fundamental: a dor costuma melhorar com uma massagem. E o exame físico da criança é sempre normal, sem nenhum sinal de problema. E é exatamente este o ponto que mais confunde e angustia. Uma dor que pode ser forte o suficiente para fazer a criança chorar bastante, mas que no dia seguinte simplesmente desaparece. Essa ausência total de sintomas pela manhã é talvez a característica mais marcante de todas. Certo. Agora, a gente precisa falar do outro lado da moeda. A grande preocupação que fica é: e se não for só dor do crescimento? Pois é, existem sinais de alerta bem claros que mostram que é hora de uma investigação mais aprofundada. Colocando lado a lado, a diferença fica bem nítida. Se a dor em uma perna só, se a criança acorda mancando ou com o corpo meio duro, se tem algum inchaço, vermelhidão ou se a dor só piora com o tempo, tudo isso são sinais de alerta. São coisas que fogem do quadro típico e que merecem sim muita atenção. Vamos detalhar um pouquinho mais. É preciso ficar de olho se a dor é sempre no mesmo ponto, ou se ela acontece durante o dia e piora com brincadeiras e atividades. Outros sinais importantes são mancar, qualquer sinal de inflamação na articulação, como inchaço, ou sintomas mais gerais, tipo febre, um cansaço que não passa, perda de peso. Tudo isso justifica uma avaliação médica completa. E tem um sintoma que merece um destaque especial: a rigidez de manhã. Se a criança acorda travada, com dificuldade para se mexer, isso pode ser um sinal de alguma condição inflamatória, como a artrite idiopática juvenil. Definitivamente é algo que não deve ser ignorado. Agora, guarde este número: 5. Ele faz parte de uma ferramenta bem útil para ajudar a identificar os casos que precisam de uma atenção especial. Pensando em ajudar, reumatologistas pediátricos criaram um questionário com 12 perguntas. A ideia é ajudar na triagem. Se a resposta for sim para 5 ou mais dessas perguntas, isso já é um sinal forte o suficiente para que a criança seja avaliada por um especialista. É uma forma prática de identificar quem precisa de uma investigação mais a fundo. Bom, com toda essa informação em mãos, dos sintomas típicos até os sinais de alerta mais sérios, qual é o próximo passo? No fim das contas, tudo se resume a um plano de ação bem simples e direto. O plano é este, bem simples. Primeiro, observar o padrão. Anotar onde dói, quando dói, como é a dor. Segundo passo, verificar ativamente se existe algum daqueles sinais de alerta que a gente conversou. E terceiro, e o mais importante de todos, conversar com o pediatra. Levar essas anotações e compartilhar tudo na consulta faz uma diferença enorme.
E para a gente fechar, a mensagem mais importante. A intuição de quem cuida de uma criança é uma ferramenta muito poderosa. Na grande maioria dos casos, as dores do crescimento são benignas, mas a paz de espírito de ter um diagnóstico profissional não tem preço. Por isso, na dúvida, o melhor a fazer é sempre procurar a orientação médica.